Na literatura ocultista ou simbólica, isto é, na literatura baseada no reconhecimento da existência do conhecimento oculto, há um fenômeno de grande interesse. É o tarô. O tarô é um baralho que ainda é usado no sul da Europa para jogar e ler a sorte. Difere muito pouco dos baralhos comuns, que são baralhos de tarô reduzidos. Tem os mesmos reis, rainhas, ases, 10 e etc. As cartas do tarô foram conhecidas desde o fim do século XIV, quando já existiam entre os ciganos espanhóis. Foram as primeiras cartas que apareceram na Europa. Há diversas variações do tarô, com diferentes números de cartas. Considera-se que a reprodução mais exata do tarô é o chamado tarô de Marsella. Este baralho consiste de 78 cartas. Destas, 52 são cartas comuns, com o acréscimo de uma carta ilustrada em cada naipe, a saber, o cavalheiro, colocado entre a rainha e o valete. Isso perfaz 56 cartas divididas em 4 naipes, 2 pretos e 2 vermelhos, ou seja, paus, copas, corações, espadas e pentagramas ou discos, diamantes. Há, além disso, 22 cartas numeradas com nomes especiais que estão fora dos 4 naipes. 1. O Presdigitador. 2. A Grande Sacerdotisa. 3. A Imperatriz. 4. O Imperador. 5. O Hierofante. 6. Tentação. 7. A Carroça. 8. Justiça. 9. O Eremita. 10. A Roda da Fortuna. 11. Força. 12. O Enforcado. 13. A Morte. 14. A Temperança ou Tempo. 15. O Diabo. 16. A Torre. 17. A Estrela. 18. A Lua. 19. O Sol. 20. O Dia do Julgamento. 21. O Mundo. E a carta 0. O Louco. O baralho de cartas do tarô, de acordo com a lenda, representa um livro hieroglífico egípcio com 78 lâminas, que chegaram até nós de um modo miraculoso. Sabe-se que na biblioteca de Alexandria, além de papiros e pergaminhos, havia muitos desses livros, que consistiam muitas vezes de um grande número de tabuinhas de argila ou de madeira. Em relação à história posterior das cartas do tarô, dizem que, no início, elas eram medalhões impressos com desenhos e números, depois de lâminas metálicas, cartas de couro e finalmente cartas de papel. Exteriormente, o tarô é um maço de cartas, mas no seu significado interno é algo completamente diferente. É um livro de teor filosófico e psicológico, que pode ser lido de muitas maneiras diferentes. Darei um exemplo de uma interpretação filosófica da ideia total ou do conteúdo geral do livro do tarô, seu título metafísico, por assim dizer, que mostrará ao leitor de modo claro que esse livro não poderia ter sido arquitetado pelos ciganos incultos do século XIV. O tarô divide-se em 3 partes. Primeira parte, 21 cartas numeradas de 1 a 21. Segunda parte, uma carta numerada a 0. E terceira parte, 56 cartas, isto é, 4 naipes de 14 cartas cada um. A segunda parte é um elo entre a primeira e a terceira, porque todas as 56 cartas da terceira parte juntas são consideradas iguais à carta numerada a 0. Imaginemos as 21 cartas da primeira parte dispostas na forma de um triângulo, com 7 cartas em cada lado. No centro do triângulo, um ponto representado pela carta 0, a segunda parte, e o triângulo inscrito num quadrado formado pelas 56 cartas, a terceira parte, 14 de cada lado do quadrado. Temos agora uma representação da relação metafísica entre Deus, o homem e o universo, ou entre 1, o mundo numérico ou o mundo objetivo, 2, o mundo psíquico do homem e 3, o mundo fenomênico ou mundo subjetivo, isto é, o mundo físico.
O triângulo é Deus, a Trindade ou o mundo numérico. O quadrado, os 4 elementos, é o mundo físico, visível ou fenomênico. O ponto é a alma do homem e ambos os mundos estão refletidos na alma do homem. O quadrado é igual ao ponto. Isso significa que todo mundo visível está contido na consciência do homem, isto é, criado na alma do homem e é a representação dele. E a alma do homem é um ponto que não tem nenhuma dimensão, no centro do triângulo do mundo objetivo. É claro que tal ideia não poderia ter surgido entre pessoas ignorantes, e que o tarô é mais do que um jogo de cartas e um baralho de cartomancia. É possível expressar também a ideia do tarô na forma de um triângulo, no qual está inscrito um quadrado, o universo material, dentro do qual está escrito um ponto, o homem. É muito interessante tentar determinar o objetivo, o propósito e a aplicação do livro do tarô. Antes de tudo, é necessário observar que o tarô é uma máquina filosófica, que em sua significação é possível aplicação. Tem muito em comum com as máquinas filosóficas que os filósofos da Idade Média buscavam e tentavam inventar. Há uma hipótese segundo a qual a invenção do tarô é atribuída a Raymond Lully, filósofo e alquimista do século XIII, e autor de muitos livros ocultistas e místicos, que, na verdade, propôs em seu livro Ar Magna um esquema de uma máquina filosófica. Com o auxílio dessa máquina, era possível formular perguntas e receber respostas. Ela consistia de círculos concêntricos com as palavras, designando as ideias dos diferentes mundos, dispostas dentro deles numa certa ordem. Quando determinadas palavras eram colocadas numa posição exata, umas em relação às outras, para a formulação de uma pergunta, outras palavras davam a resposta. O tarô tem muito em comum com essa máquina. No seu propósito, é uma espécie de ábaco filosófico. Permite colocar em diferentes formas gráficas como o triângulo, o ponto e o quadrado acima citados, ideias que são difíceis, se não impossíveis de formular em palavras. B. É um instrumento da inteligência, um instrumento que pode servir para o treinamento da capacidade de combinação e etc. C. É uma ferramenta para o exercício da inteligência para acostumá-la aos conceitos novos e mais amplos, para pensar num mundo de dimensões superiores e para compreender os símbolos. O sistema do tarô, no seu sentido mais profundo, mais amplo e mais variado, está para a metafísica e o misticismo na mesma relação que um sistema de notação decimal ou outra qualquer está para a matemática. O tarô poderá ser apenas uma tentativa para criar tal sistema, mas mesmo assim é interessante. Para conhecer o tarô, é necessário estar familiarizado com a ideia da cabala, da alquimia, da magia e da astrologia. De acordo com a opinião muito plausível de vários comentadores do tarô, ele é uma sinopse das ciências herméticas, com as suas diversas subdivisões, ou uma tentativa de uma tal sinopse. Todas essas ciências constituem um único sistema de estudo psicológico do homem, nas suas relações com o mundo dos números, com Deus, com o mundo espiritual e com o mundo dos fenômenos, com o mundo físico visível. As letras do alfabeto hebraico e as várias alegorias da cabala, os nomes dos metais, dos ácidos e sais na alquimia, os nomes dos planetas e nas constelações na astrologia, os nomes dos espíritos bons e maus na magia. Tudo isso nada mais era do que uma linguagem oculta convencional para as ideias psicológicas. O estudo aberto da psicologia, sobretudo no seu sentido mais amplo, era impossível. A tortura e a fogueira estavam reservadas aos investigadores. Se nos aprofundarmos ainda mais nas épocas passadas, veremos ainda mais temor em todas as tentativas de estudo do homem. Como era possível, em meio a toda a escuridão,
ignorância e superstição daqueles tempos falar e agir abertamente. O estudo livre da psicologia está sob suspeita mesmo em nossa época, que é considerada esclarecida. A verdadeira essência das ciências herméticas estava, por isso, oculta por trás dos símbolos da alquimia, da astrologia e da cabala. Entre estas, a alquimia adotou como meta exterior a preparação de ouro ou a descoberta do elixir da vida, a astrologia e a cabala, a adivinhação e a magia, a subjugação dos espíritos. Mas, quando o alquimista autêntico falava da busca do ouro, falava da busca do ouro na alma do homem. E ao falar do elixir da vida, falava da busca da vida eterna e dos caminhos da imortalidade. Nesses casos dava o nome de ouro ao que nos evangelhos é chamado reino do céu, e no budismo nirvana. Quando o astrólogo verdadeiro falava das constelações e planetas, se referia a constelações e planetas na alma do homem, isto é, a propriedades da alma humana e suas relações com Deus e o mundo. Quando o cabalista legítimo falava do nome de Deus, ele buscava esse nome na alma do homem e da natureza, e não nos livros mortos, não nos textos bíblicos, como os cabalistas escolásticos. Quando o verdadeiro mago falava da subjugação dos espíritos elementais e outros à vontade do homem, compreendia isso como a submissão a uma única vontade dos diferentes eus do homem, de seus diversos desejos e tendências. A cabala, a alquimia, a astrologia e a magia são sistemas simbólicos paralelos de psicologia e metafísica. Oswald Wirth, num de seus livros, fala de modo muito interessante da alquimia. A alquimia estuda, na verdade, metalurgia metafísica, isto é, as operações que a natureza opera nos seres vivos. A mais profunda ciência da vida estava oculta aqui, sob estranhos símbolos. Mas essas ideias imensas teriam queimado cérebros que eram demasiadamente limitados. Nem todos os alquimistas eram autênticos. A ganância atraiu para a alquimia homens que visavam ao ouro, alheios a qualquer esoterismo. Eles compreendiam tudo literalmente, e suas loucuras muitas vezes não conheciam limites. Dessa fantástica cozinha de charlatães vulgares resultou a química moderna. Mas os filósofos verdadeiros, dignos desse nome, amantes ou amigos da sabedoria, cuidadosamente separaram o sutil do grosseiro, com cuidado e previsão, como exigia a tábua de esmeralda de Hermes Trismegistus. Isto é, rejeitavam o significado pertencente à letra morta e conservavam apenas o espírito secreto da doutrina. Nos nossos dias, confundimos o sábio com o insensato e rejeitamos completamente tudo que não tem o selo oficial. O estudo do nome de Deus nas suas manifestações constitui a base da cabala. Jeová, em hebraico, é escrito com 4 letras, Yod, Re, Vav e Re. A essas 4 letras foi dada uma significação simbólica. A primeira expressa o princípio ativo, a iniciativa. A segunda, o princípio passivo, a inércia. A terceira, o equilíbrio, forma. E a quarta, o resultado ou energia latente. Os cabalistas afirmam que cada fenômeno e cada objeto está constituído desses 4 princípios, isto é, cada objeto e cada fenômeno constitui-se do nome divino. O estudo desse nome, em grego, o tetragrama, ou a palavra de 4 letras, e a constatação da sua presença em tudo, é a meta principal da filosofia cabalística. Qual é o significado real disso? De acordo com os cabalistas, os 4 princípios permeiam e compõem todas as coisas. Portanto, constatando a presença desses 4 princípios nas coisas e nos fenômenos de categorias completamente distintas, entre as quais antes não percebera nada em comum, o homem começa a ver a analogia entre essas coisas.
e pouco a pouco se convence de que tudo no mundo é construído de acordo com as mesmas leis, segundo o mesmo plano. De certo ponto de vista, o enriquecimento do intelecto e o seu crescimento consiste no aumento da sua capacidade de encontrar analogias. O estudo da lei das 4 letras ou do nome de Jeová pode, portanto, constituir um meio para alargar a consciência. A ideia é muito clara. Se o nome de Deus está realmente em tudo, se Deus está presente em tudo, então tudo devia ser análogo a todas as coisas. A menor parte deveria ser análoga ao todo, o grão da poeira análogo ao universo e tudo análogo a Deus, tanto em cima como embaixo. A filosofia especulativa chega à conclusão de que o mundo inegavelmente existe, mas que a nossa concepção dele é falsa. Isso significa que as causas das nossas sensações, que estão fora de nós, realmente existem, mas que a nossa concepção dessas causas é falsa. Ou dizendo de outro modo, que o mundo em si mesmo, isto é, o mundo mesmo, sem a nossa percepção dele, existe, mas não o conhecemos, nem podemos alcançá-lo, porque tudo o que é acessível ao nosso estudo, isto é, todo mundo de fenômenos ou manifestações, é apenas a nossa percepção do mundo. Estamos cercados pelas paredes de nossas próprias percepções e não podemos ver através dessa parede o mundo real. O propósito da Cabala é o estudo do mundo como é, do mundo em si mesmo. As outras ciências místicas têm exatamente o mesmo objetivo. Na alquimia, os 4 princípios que constituem o mundo são chamados os 4 elementos. São o fogo, a água, o ar e a terra, que correspondem exatamente no seu significado às 4 letras do nome de Jeová. Na magia, os 4 elementos correspondem a 4 categorias de espíritos: os espíritos do fogo, da água, do ar e da terra, os elfos, os gênios da água, os silfos e os gnomos. Na astrologia, os 4 elementos correspondem de maneira muito remota aos 4 pontos cardeais: o leste e o sul, o oeste e o norte, que por sua vez servem às vezes para designar várias divisões do ser humano. No Apocalipse, eles são as 4 bestas, uma com a cabeça de touro, a segunda com a cabeça de leão e a terceira com a cabeça de águia e a quarta com a cabeça de homem. E todos reunidos são a esfinge, a imagem dos 4 princípios, incorporados num só. O tarô é, por assim dizer, uma combinação de cabala, alquimia, magia e astrologia. Os 4 princípios das 4 letras do nome de Deus, ou os 4 elementos alquímicos, ou as 4 categorias de espírito, ou as 4 divisões do homem, as 4 bestas do Apocalipse, correspondem aos 4 naipes do tarô: paus, copas, espadas e pentagrama. Cada naipe, cada lado do quadrado, que como um todo é igual ao ponto, representa um dos elementos ou comanda uma das 4 categorias de espíritos. Paus são o fogo, ou os elfos. Copas, a água, ou os gênios da água. Espadas são o ar, ou os silfos, e o pentagrama são a terra, ou os gnomos. Além disso, em cada naipe, o rei representa o primeiro princípio, ou fogo, a rainha o segundo, ou água, o cavaleiro o terceiro, ou ar, e o pajem valete o 4º princípio, ou a terra. O as também significa fogo, o 2 água, o 3 o ar, o 4 a terra. O 4º princípio, então, reunindo em si os 3 primeiros, se converte num começo de um novo quadrado. O 4 se converte no primeiro princípio, o 5 no segundo, o 6 no terceiro e o 7 no quarto. Depois o 7 é outra vez o primeiro princípio, o 8 o segundo, o 9 o terceiro e o 10 o quarto, completando assim o último quadrado. Os naipes pretos, paus e espadas representam as qualidades ativas, a energia, a vontade, a iniciativa.
e os naipes vermelhos, copas e pentagramas, expressam as qualidades negativas e a inércia. Nesse caso, os primeiros 2 naipes, paus e copas, representam o bom, isto é, as condições favoráveis ou as relações amistosas. E os 2 últimos, espadas e pentagramas, representam o mal, isto é, as condições desfavoráveis ou as relações hostis. Desse modo, cada uma das 56 cartas representa algo ativo ou passivo, bom ou mal, que provém ou da vontade do homem ou que chega a ele do exterior. Além disso, o significado de cada uma das cartas se complica de modos diferentes pela combinação do significado simbólico dos naipes e dos números. As 56 cartas juntas apresentam, por assim dizer, um quadro completo de todas as possibilidades da vida do homem. Esse é o princípio em que se baseia o uso do tarô para a adivinhação. Mas a significação filosófica do tarô é incompleta sem as 22 cartas ou o arcano maior. Essas cartas têm primeiro uma significação numérica e em seguida um significado simbólico muito complicado. Consideradas em seu aspecto numérico, as cartas formam triângulos equiláteros, quadrados e figuras similares, que têm diferentes significações de acordo com as cartas que os compõem. A literatura dedicada ao tarô consiste, na sua maior parte, de uma interpretação das ilustrações simbólicas das 22 cartas. Muitos autores de livros místicos modelaram suas obras seguindo o plano do tarô. Seus leitores, no entanto, muitas vezes nem suspeitam disso, uma vez que nem sempre o tarô é mencionado. Já me referi ao livro do filósofo desconhecido Saint-Martin, Tabela Natural das Relações que Existem entre Deus, o Homem e o Universo. É justamente no tarô, diz um dos modernos seguidores de Saint-Martin, que o filósofo desconhecido encontrou o misterioso elo que liga Deus, o homem e o universo. O Dogma e Ritual da Alta Magia, de Eliphas Levi, 1853, é escrito também obedecendo ao plano do tarô. A cada uma das 22 cartas, Eliphas Levi dedicou 2 capítulos, um na primeira parte e outro na segunda. Eliphas Levi se refere ao tarô em seus outros livros História da Magia, A Chave dos Grandes Mistérios, O Grande Arcano e outros. Os comentadores do tarô sempre se referem à História da Magia, de Christian, em francês, 1854. Esse livro dá uma interpretação astrológica das 56 cartas. Há, além disso, livros de Guaíra com estranhos títulos alegóricos. O Limiar do Mistério, O Templo de Satanás, A Chave da Magia Negra. O primeiro desses livros é uma introdução. O segundo é dedicado às primeiras 7 cartas, de 1 a 7, das 22. O terceiro, às segundas 7 cartas, enquanto o quarto, que deveria ter completado esse comentário pormenorizado do tarô, não apareceu. As obras de Oswald Wirth, que restaurou as cartas do tarô e publicou, além disso, vários livros dedicados ao simbolismo hermético e maçônico, oferecem um material interessante para o estudo do tarô. Em inglês, há livros de A. White, que oferecem breves comentários sobre o tarô tal como foi impresso na Inglaterra, e fornece uma pequena bibliografia de obras sobre ele. Também se encontra algum material para o estudo do tarô nos trabalhos de Bourdieu, Descrep, Picard e do tradutor inglês da Cabala, MacGregor Matters. O ocultista francês Dr. Papos tem 2 livros especialmente dedicados ao tarô, Tarô Boêmio e Tarô Divinatório. E, em seus outros livros, também há numerosas referências e indicações sobre o tarô, embora elas sejam obscurecidas por uma grande quantidade de fantasia vulgar e pseudo-misticismo. Naturalmente, essa lista não inclui toda a literatura relacionada com o tarô. Deve-se levar em conta também que a bibliografia do tarô
nunca pode ser completa, uma vez que a informação mais valiosa e as chaves para a compreensão do tarô devem encontrar-se nas obras sobre alquimia, astrologia e misticismo em geral, cujos autores possivelmente nem sequer pensaram no tarô ou tampouco o mencionaram. Assim, por exemplo, para a compreensão do quadro do homem como é apresentado pelo tarô, a teosofia prática de Gitchell, século XVII, e sobretudo os desenhos desse livro oferecem muito material. O livro de Poisson, Teorias e Símbolos dos Alquimistas, é útil para a compreensão dos 4 símbolos do tarô.